se Deus não existe, tudo é permitido, né? Tudo deve ser aceito. E se tudo não for aceito ou for permitido, afinal de contas, quem vai nos regrar? Essa pergunta é a pergunta do Dostoiévski, que como todo mundo conhece, ela aparece tanto nos Demônios quanto no Irmãos Karamazov, e é uma pergunta talvez a mais famosa na obra do Dostoiévski, que é: se Deus não existe, tudo é permitido? E se a alma for mortal, ainda mais uma razão para ser tudo permitido, porque, em tese, se você morre e acabou, não tem o que se preocupar. Se ninguém te pegou aqui, não vai te pegar lá. Se Deus existir, já é problema, porque ninguém te pega aqui, mas Deus pode te pegar lá. Então, por isso que o Dostoiévski cruza a ideia da inexistência de Deus com a ideia da mortalidade da alma. O Dostoiévski faz essa pergunta num debate com o niilismo, certo? O niilismo é aquele movimento que surge na Alemanha no 19, que tem um conteúdo na Alemanha um pouco psicológico, existencial, uma coisa meio deprê, assim, que o Nietzsche bate muito, né, como se sabe, para criar o seu niilismo alegre, produtivo, como ele falava, ativo, né, que ama a vida como ela é. E na Rússia o movimento niilista ele teve esse componente existencial, mas ele teve um componente político muito forte, e o Dostoiévski conviveu com esse movimento desses jovens niilistas, que são os ancestrais dos bolcheviques, dos comunistas. Então essa pergunta ela é feita num ambiente em que Dostoiévski está se perguntando se não existe uma fundamentação absoluta para a moral, a gente pode fazer tudo o que quiser, no sentido de que se a moral, o bem, por exemplo, está sustentado em hábitos e costumes históricos e se mudar, tudo acabou, então a gente teria uma autorização, portanto, a fazer o que quer, uma vez que você não sofrer com a culpa, certo? Então, se Deus não existe, se a alma é mortal, e você não sente culpa e não tem vergonha, qual é o problema de você, sei lá, atirar em quem quiser ou fazer o que quer? Essa é a questão do Dostoiévski, ele está conversando com os niilistas que afirmavam isso na Rússia, tá? Que você podia fazer o que quer, destruir a sociedade e fazer com o que você quisesse com ela. É claro que Dostoiévski responde a isso dizendo que Deus existe, eu não vou entrar nesse mérito. Eu vou ficar no mérito de, se ele não existir, quem é que vai nos regrar? Veja, a polícia, a sua avó, a escola, a lei, o Estado de Direito, é isso que vai nos regrar. É claro que se você entender que a moral é fruto de hábitos e costumes, à medida que esses hábitos e costumes vão sendo relativizados na modernização, então você começa a perceber, por exemplo, você vem de um estado distante, vem morar em São Paulo, vai fazer faculdade em São Paulo, descobre que em São Paulo as pessoas são diferentes da tua cidade, que todo mundo se conhece, que ninguém é livre para fazer o que quer, porque um fala mal do outro, que tem ainda um convívio familiar mais sólido. Você chega em São Paulo, todo mundo é mais solitário, mais anônimo, e aí você começa a achar que então aqui as coisas são possíveis e lá não. Se a sociedade moderna e pós-moderna ela vai cada vez mais relativizando costumes, ela vai cada vez mais dizendo que por que eu não posso fazer isso? Eu posso, se eu quiser eu faço. A tendência então do que vai nos regrar é cada vez mais a lei. Então cada vez mais você vai necessitar daquilo que se chamava, que o Hobbes falava, né, da espada e da lei, ou seja, você no vácuo de Deus, né? Supondo que ele não exista, no vácuo de Deus e no vácuo de hábitos e costumes, o que a sociedade pós-moderna marcha é para a necessidade de leis que forcem o comportamento X ou Y. Agora é claro que primeiro a maior parte das pessoas acredita em Deus. E acreditando em Deus, acredita numa salada de coisas que vem junto com a religião, de forma meio vaga, que normalmente significa a imagem do teu pai, da tua mãe na sua cabeça, sei lá, de alguma professora, de algum professor, que dentro daquele pacote de coisas ali funciona como modo de contenção do seu comportamento. Então eu não acredito que se Deus não existe, tudo é permitido. Não é permitido porque você tem vergonha, você tem vizinho, você tem lei, você tem polícia, você tem vergonha na cara, você tem um monte de coisas que não são grandes coisas como Deus, mas acaba contendo você no seu comportamento. Além do fato de que grande parte das pessoas não sai matando todo mundo por aí, né? A maior parte de nós está ocupada fazendo outras coisas.
não está saindo matando gente por aí. Agora, a pergunta do Dostoiévski, ela tem um fundamento, assim, um pouco dramático, que é dizer o seguinte: se Deus não existe, no final das contas a gente vai se iludindo com hábitos e costumes, mas na verdade, se um dia alguém acordar e disser: ah, é tudo inventado, eu posso fazer o que eu quiser. E aí eu vou lá, como os personagens dele, mato o pai, sei lá, alguma coisa dramática assim. Então o Dostoiévski, com essa pergunta, ele estava se indagando, não que ele não soubesse que hábitos e costumes funcionam, ou que a polícia funcione, mas ele estava se perguntando em que medida uma sociedade nihilista, que não acredita em Deus e que não acredita em moral, ela não pode em algum momento chegar à conclusão que você pode matar o pai. E aí eu dou um exemplo, recentemente um debate num país da Escandinávia, eles se colocaram a debater por que, sei lá, uma filha não podia fazer sexo com o pai legalmente se os dois estivessem afim. Ou seja, a supressão do incesto. Então é isso que essa pergunta significa. Significa que, na medida em que a gente para de acreditar em formas absolutas, na medida em que a gente só tenha leis para nos regrar, será que a gente não marcha para uma elasticidade das leis a tal ponto que em algum momento a gente vai aceitar casamento entre você e um Golden Retriever, ou aceitar que você case com seu pai, seja lá de que sexo você for, e seu pai também? Quer dizer, ou seja, na medida em que a gente chegar à conclusão que a lei é completamente relativa e a moral é completamente relativa, a gente pode chegar um dia a considerar que então tudo é permitido. Então Dostoiévski, de certa forma, o que ele está falando com essa pergunta, ele está olhando o futuro e percebendo o processo de niilismo que a gente iria viver, e a gente já vive de certa forma.